Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria sempre estar aqui no momento Redenção. E desta feita, vamos falar sobre um companheiro espírita que desencarnou há algum tempo. Aliás, não tem tanto tempo assim, deve ter uns 4 ou 5 anos. Em questões de data, às vezes, para mim fica difícil, mas vamos falar sobre uma pessoa que eu achava que seria uma grande liderança no movimento espírita, uma liderança intelectual, pelos seus valores intelectuais, morais, sendo espírita, professor universitário, mineiro, Paulo Roberto Santos. Paulo Roberto Santos, além de professor universitário, espírita, atuante no meio, né? Mineiro, ele tem algumas obras publicadas. Dentre as obras publicadas por ele, eu conheço Espiritismo e Formação Política. Todas as obras que eu tenho foram publicadas pela editora M. Então, Espiritismo e Formação Política. Temos também, quer dizer, eu vou até mostrar a capa. M. Paulo R. Santos. Tem também um romance espírita, de Amores e Guerras, também da editora M. Temos também Adolescente, mas de passagem. Quer dizer, ele é um professor e sociólogo, né? Então, ele tinha muito a nos dizer e disse muitas coisas. E tem um outro livro também, que é um romance sobre a escravidão no Brasil, Torre de Marfim, da editora M também. Torre de Marfim. E o Paulo Roberto Santos eu conheci através do Jornal Espírita. Ele era articulista do Jornal Espírita e, devido os artigos dele excelentes, né, de um nível intelectual, moral, uma lucidez muito grande, aquilo me chamou a atenção e eu comecei a trocar correspondências com ele. E para mim foi uma alegria muito grande. Eu achava mesmo que o Paulo Roberto Santos seria uma possibilidade de liderança no nosso país, do movimento espírita, mas uma liderança coerente, consequente, sem fantasias, sem misticismo, nada disso, né? E principalmente que ele era um professor, sociólogo, né? Professor universitário, alguém muito tarimbado, inclusive, na relação humana, na relação com as necessidades humanas, né? Então, vejamos, nós vamos comentar a questão, a atuação política do espírita nesse livrinho, O Espiritismo e Formação Política. Espiritismo e Formação Política, de Roberto Santos. Aliás, Paulo Roberto Santos. E nós vamos realmente comentar a página A Atuação Política do Espírita. Mas, antes, nós vamos tecer alguns comentários, porque o espírita tem uma visão da política muito ruim, porque a política
é uma coisa mais ampla do que essa questão partidária que realmente se torna difícil, às vezes, a gente entender. Mas vamos lá no Aurélio, né? O Aurélio diz o seguinte sobre política: ciência dos fenômenos referentes ao Estado, atividade exercida na disputa dos cargos de governo ou no proselitismo partidário, habilidade no trato das relações humanas com vistas à obtenção dos resultados desejados, dentre outras. Quer dizer, então, vejamos, a política é mais abrangente do que essa questão da política partidária. Eu realmente não concordo com discussão de política partidária na casa espírita, na instituição espírita. Muito menos com essa questão de espíritas e médiums estarem usando da instituição espírita para indicar candidatos nas eleições. Não concordo com isso de forma alguma. Nas casas espíritas, nós temos que instruir os companheiros da casa espírita para que eles conheçam os seus deveres e direitos como cidadãos e, a partir daí, eles façam as suas escolhas fora, né? Em termos de caminho político a seguir, de candidatos a votar. Quer dizer, o dirigente espírita e a casa espírita não pode induzir aos frequentadores e participantes da casa espírita a votar nesse ou naquele candidato, ou coisa parecida, ou nesse ou naquele partido. Isso é escolha individual, é responsabilidade individual. Então, eu quero já de pronto avisar, nós não vamos tratar de política partidária. E é preciso que nós tenhamos abertura para discutir esse tipo de coisa, para que o Espiritismo possa cumprir com a sua finalidade. Não é a transformação moral do ser humano. Como é que ele vai chegar a isso se ele está restrito a atividades dentro de uma instituição espírita somente, né? Então, vocês veem que, em termos de política, a definição do Aurélio, inclusive, está habilidade no trato das relações humanas com vistas à obtenção de resultados desejados. Ou seja, quando você está tentando convencer alguém de alguma coisa para obter determinado resultado, você está fazendo política. O Grupo Redenção, por exemplo, tem a sua política de atuação espírita. A Federação Espírita Brasileira tem a sua política de atuação espírita no meio em que ela atua. Tranquilo. Quer dizer, isso é política, mas não é política partidária. Política partidária é uma coisa à parte. Essa não deve ser levada para a casa espírita. Agora, e os espíritas? Mas antes de ver o texto do Paulo Roberto Santos, nós vamos ver no Livro dos Espíritos, na questão 132, qual a finalidade da encarnação dos espíritos? A resposta: Deus a impõe com a finalidade de levá-lo à perfeição, levá-los à perfeição. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Então, nós estamos aqui, não é só para fazer espiritismo dentro da casa espírita, mas para ajudar na obra da criação. E é preciso que nós também vejamos em O Livro dos Espíritos uma questão importantíssima para que a gente possa preparar o campo
para avaliar o que o Paulo Roberto Santos tem para nos dizer. Na questão, por exemplo, 573, do Livro dos Espíritos, a pergunta é: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Está perguntando em que consiste a nossa missão aqui na Terra. Resposta: em instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições por meio diretos e materiais. Não é só ficar orando, não. Vou até repetir. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? A nossa missão em instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais, ou seja, atuando na sociedade. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Continua. Aquele que cultiva a terra desempenha uma missão, do mesmo modo que aquele que governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza. O espírito se depura pela encarnação, concorrendo ao mesmo tempo em que se depura, né, para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, porque todos podem ser úteis de alguma forma. Então, considerando essas duas questões, a 132 do Livro dos Espíritos e essa 573, agora a gente já pode começar a ver o que o Paulo Roberto tem para nos dizer. Ele diz o seguinte, nesse livrinho, que é Espiritismo e Formação Política, no capítulo 8, Visão Espírita da Política, ele diz o seguinte: para alguns pode ser discutível a questão sobre se há ou não uma visão espírita da política. Somos da opinião de que há, principalmente considerando que nos preocupamos mais com um conceito amplo de política, a vida em sociedade com seus corolários, do que com a visão restrita da política partidária. Ele está dizendo que há uma visão espírita, sim, mas nesse sentido amplo, e não na questão partidária. Então, não tem porquê espíritas, médiuns, estarem indicando em quem nós espíritas vamos votar. Nós vamos votar na eleição, nas eleições, em quem nós, pela nossa vivência, pelo nosso entendimento da sociedade, da doutrina, nós acharmos que deverá merecer nosso voto. No movimento espírita não pode haver voto de cabresto, de forma alguma. Então, veja bem, é o Paulo Roberto Santos quem está dizendo. Quer dizer, ele diz que, para alguns, pode ser discutível, né, a questão sobre se há ou não uma visão espírita da política, diz ele. Somos da opinião de que há, principalmente considerando que nos preocupamos mais com o conceito amplo de política, a vida em sociedade com seus corolários. É fazer política, viver em sociedade. Nós estamos constantemente, na nossa relação social, fazendo política, nesse sentido mais amplo da palavra. E é isso que nos interessa. Então ele continua: ao propor-se a revigorar a Boa Nova, que deve fortalecer moralmente os seres humanos e não torná-los apáticos e expectantes,
o que infelizmente tem acontecido, o espiritismo forçosamente ingressa no campo da política, da reformulação da sociedade através de novos conceitos de vida, de formas de convivência e de relação em geral, que eventualmente serão convertidas em hábitos mais generalizados e, consequentemente, em leis que regulam a vida social. A visão espírita é de que ela, a política, é uma atividade meio e não um fim em si mesma, em si mesmo. Sua função social é a de estabelecer as formas mais apropriadas de convivência, considerando as diferenças existentes entre os seres humanos. Então, vejam a concepção que ele nos está passando de política no seu sentido geral, que é de estabelecer as formas mais apropriadas da convivência humana. Essa é a política ampla, com base no Evangelho segundo a proposta espírita. É fazer política, sim. À medida em que nós estamos discursando sobre o Evangelho nas casas espíritas, na medida em que nós estamos fazendo palestras, nós estamos fazendo política, sim, mas política no seu sentido mais amplo, para tornar a convivência humana mais sadia, mais solidária, mais fraterna. Nós estamos fazendo política, sim. Então, considerando isso, nós vamos passar para o capítulo 10 do livro Espiritismo e Formação Política, em que tem o título A Atuação Política do Espírita. Ele coloca como frase de introdução ao texto dele uma questão 932 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. A pergunta é: por que no mundo os maus são frequentemente, aliás, por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? Veja que nós vimos ali que fazer política é influenciar. E ele está a pergunta do Livro dos Espíritos, 932, por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? A resposta: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes quiserem, dominarão. Questão do Livro dos Espíritos. Os bons são tímidos. E às vezes a gente se acovarda diante da luta de tornar essa sociedade melhor. A gente se acovarda e não está junto das minorias. E a gente vê aí um padre, Júlio Lancelotti. Olha, eu tenho admiração por alguns prelados da igreja. Helder Câmara, para mim, ele tem um lugar à parte no meu coração. E agora, vendo a atuação desse padre Júlio Lancelotti, isso desperta, isso nos mostra que é preciso sair desse comodismo, né? Então, por que questão 932 do Livro dos Espíritos? Por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes quiserem, dominarão. Quando nós vamos sair dessa timidez, dessa bobeira
Isso não é timidez, isso é bobeira. Estamos bobeando. Eu tinha uma grande esperança nessa liderança é, lúcida do Paulo Roberto Santos no movimento espírita brasileiro, mas veio a desencarnar. Era um humanista, além de tudo, porque para ser espírita tem que ser humanista, meus irmãos. Como foi Kardec, e a gente conhece o humanismo de Kardec nas obras Revista Espírita, Viagem Espírita em 1862, Obras Póstumas, em todas as obras dele. A gente, quando se aprofunda, e nessas obras que estão surgindo agora, né, como sendo que a Dora Encontre até está trazendo e que foram descobertas novas cartas de Kardec, muito interessantes, mostram esse senso humanista dele. Bom, nesse capítulo, a atuação política do espírita, diz Paulo Roberto Santos. Certa vez, um especialista inglês de renome mundial, Eric Hobsbawm, concedeu entrevista a uma revista brasileira de grande circulação. Nessa entrevista, expôs seu pensamento relativo aos problemas mais emergenciais que a humanidade do terceiro milênio deve enfrentar. Quer dizer, veja bem, certa vez, há muito tempo, problemas mais emergenciais que a humanidade do terceiro milênio deve enfrentar. Segundo esse historiador inglês, o recrudescimento dos nacionalismos, o aumento do abismo entre ricos e pobres e os problemas ecológicos deverão ocupar o centro das preocupações dos governantes das próximas décadas. E não é o que acontece? Claro, é isso que está acontecendo. Mas não foi nenhum místico que trouxe isso. Não foi nenhum médium. Foi um historiador estudando, pesquisando, concluindo, nos apresenta isso e que está acontecendo. Continua o Paulo Roberto Santos. De fato, o ressurgimento de uma ideologia sinistra como o neonazismo, os nacionalismos e o fundamentalismo que observamos em quase todos os quadrantes do planeta, a crescente concentração das riquezas, que não é um fenômeno brasileiro, mas mundial, jogando a cada ano milhões de seres na indigência, inclusive levando cerca de 14 milhões de crianças à morte anualmente, de fome ou por causa da fome, os contínuos desastres ecológicos, que não têm recebido a devida atenção das autoridades responsáveis, serão questões essenciais para a sobrevivência do homem na Terra. Isso é Paulo Roberto Santos quem nos está dizendo. Resta ainda considerar que o século XX, já no apagar das suas luzes, foi o mais violento da história humana. Nunca antes houve tantas guerras, tantos genocídios, tanta crueldade, com o homem tornando-se um predador do próprio homem. Isso é quem nos está dizendo Paulo Roberto Santos. Agora, diz ele que ninguém acredite que a espiritualidade cuidará de tudo sozinha. A miséria material e moral existente no mundo é fruto de nossa inferioridade como espíritos. É um problema engendrado pelos homens
e deverá ser solucionado pelos homens. Quer dizer, ficamos nós orando, pedindo a ajuda do alto, mas não estamos fazendo nada. Ou estamos fazendo pouco, ficando em casa ou no centro espírita, orando, assistindo palestra, tomando passe, indo para casa, almoçando, jantando, fazendo sexo, indo para casa, indo para o centro, dormindo, levantando, almoçando, olha, jantando. Não basta, não basta, meus amigos. Ele diz, vou repetir, que ninguém acredite que a espiritualidade cuidará de tudo sozinha. A espiritualidade precisa de nós. A miséria material e moral existente no mundo é fruto de nossa inferioridade como espírito. Sim, é um egoísmo e um orgulho que brutalizam a nossa relação com os nossos pares humanos, com os nossos seres humanos e com os animais e com a natureza também. Continua ele. Seres humanos são constantemente alijados do processo produtivo, sem outras opções de sobrevivência que o subemprego, as atividades ilícitas ou ilegais e muitas vezes a criminalidade forçada pela exclusão social. Um exemplo claro é o caso brasileiro dos meninos de rua, meninos, crianças nas ruas, empurrados para a rua, né? Sem opção de sobrevivência, né? Sem opção de sobrevivência que não é essa. Esses meninos de rua. Até esse título incomoda, dói, machuca. Meninos de rua. Seus filhos são meninos de casa. Por que, que os outros são meninos de rua? Por que, que nós aceitamos uma sociedade assim? Que nós espíritas não estamos fazendo nada. Não é só fornecer uma saca de alimentos por mês que vai resolver isso. Continua Paulo Roberto Santos. O que vemos é o crescente aumento dos recursos técnicos e científicos, cada vez mais elitizados, e a queda da qualidade de vida, mesmo que o padrão de vida seja alto. Às vezes o padrão de vida é alto pela questão tecnológica, mas falta sentimento, falta relação afetiva, solidariedade, fraternidade, amor, compaixão, tudo isso que Jesus nos ensinou. A gente fala muito sobre o evangelho, cair no espiritismo demais. Às vezes a gente só querem que a gente fale. Veja, eu citei aqui para justificar todas as palavras do Paulo Roberto Santos, eu citei duas questões do Livro dos Espíritos. Não citei o Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes, quando nos solicitam falar nas casas espíritas é sobre o Evangelho. Tudo bem, mas só falar? Nós estamos fazendo pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós? Nós estamos fazendo essa questão da empatia, de nos colocarmos no lugar do outro, desses meninos de rua? Será? É uma pergunta que eu estou fazendo a mim mesmo. Estou me questionando nesse instante. Diz ele ainda. Quer dizer, a vida na Terra, apesar da tecnologia, torna-se cada vez mais sofisticada e mais triste. Claro. Não é sofisticação, não é a informática que vai nos fazer felizes. São outros valores.
Tudo isso, diz ele, mostra a realidade da crise sociomoral por que passa a humanidade. Uma transição dolorosa e difícil que leva cada criatura a expor-se tal qual é, desfazendo-se de suas máscaras. Meus irmãos, aí está essa questão dessa pandemia, tirando a máscara de todos nós. Esse pessoal que fica nos bares, rompendo com toda essa disciplina que deve haver em benefício do ser humano, está todo mundo tirando as máscaras, está todo mundo mostrando quem é e a que veio. Largue a porta que leva e espaçoso o caminho que leva à perdição. Estreito e apertado é o caminho que leva a Deus, que leva aos bons resultados, inclusive sociais. Nesse caso, quanta gente entrando pela porta larga e pelo caminho espaçoso, né? Não atendendo a uma disciplina em benefício de quem? Deles mesmos, em benefício da humanidade, em benefício do outro. Continua Paulo Roberto Santos. No campo da religião, os problemas não são menores. Os dados disponíveis nos informam que a religião que mais se expande, em termos numéricos, em todo o mundo, é o islamismo. No Brasil, as igrejas evangélicas e pentecostais se multiplicam, enquanto o catolicismo perde adeptos. Isso as estatísticas mostram. Continua ele. Por que essa reviravolta no pensamento religioso da humanidade? Pergunta ele. Ele diz: o Corão é um livro completo, abarcando as questões da vida social, política e econômica, além das propriamente de ordem moral, e isso talvez explique sua propagação numa época de ausência de referenciais. Os vários segmentos protestantes também se irradiam em todas as direções. E nos países de tradição católica são eles que arrebanham os adeptos da maioria das outras crenças, ou aqueles que não as têm. A causa. Qual é a causa disso? Ele responde: as promessas de salvação mediante o simples ato de aceitar Jesus, sem maiores responsabilidades ou compromissos. Aceitando Jesus, você está salvo. Será que isso basta, meus irmãos? Será que isso não vai ser mais uma decepção para aqueles que acreditarem nisso e depois observarem que isso é uma falácia, que não pode, não deve ser assim? O próprio Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ele dá uma condição: mas aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É essa condição para ele consolar, para ele confortar. Não é para essa salvação, como diz aqui, né? As promessas, diz ele, voltando, retornando ao texto do Paulo Roberto Santos. As promessas de salvação mediante o simples ato de aceitar Jesus sem maiores responsabilidades ou compromissos. É muito mais fácil. É muito mais fácil nós acreditarmos no milagre, nós acreditarmos na graça, naquilo que vai. Se a gente seguir um rito, seja ele qual for, um rito religioso, uma graça vai acontecer sem que nós nos esforcemos para a conquista de valores, meus irmãos. Nós não acreditamos nessa graça, não. Porque ela não se mostrou presente na vida da sociedade de uma forma geral. Nós estamos falando nessa questão política,
é de influência, né, junto à sociedade e da nossa participação nessa influência como espíritas. Aí ele pergunta: como fica o espiritismo nesse contexto? Não há dúvida de que a doutrina espírita tem tido crescente aceitação nos últimos tempos. Filmes como o antológico Ghost levantaram de forma muito apropriada a questão da vida após a morte do corpo, trazendo uma nova esperança para aqueles que se encontram maduros para os grandes voos do espírito. Entretanto, diz ele, sendo o espiritismo uma doutrina de responsabilidade pessoal, que exige dedicação e estudo contínuo por parte de seus adeptos, ele é e continuará sendo seletivo e não elitista, como acreditam alguns. O espiritismo não é elitista, não tem uma elite intelectual e social. Na casa espírita deve comungar pobres, ricos, remediados, pessoas com cultura, pessoas com pouca instrução, para ali uns ajudarem aos outros. Essa é a nossa grande política. Essa deve ser a nossa grande política, sim. Agora, esse negócio de querer que diretores de casa espírita tenham todos curso universitário, meus irmãos, lembramos Kardec na Viagem Espírita em 1862, quando apresentado em Lyon ao presidente do Centro Espírita de Brotou, a alegria de Kardec saber que ele estava cumprimentando um operário presidente do Centro Espírita. Bom, diz ele ainda, quer dizer, o Espiritismo continuará sendo de caráter seletivo, sim, porque é conquista pessoal. Devem ser espíritas aqueles que estão convictos de que precisam fazer um esforço para se tornarem seres humanos melhores, mais solidários, mais fraternos, mais indulgentes, né, com as imperfeições alheias, sabermos perdoar. Bom, continua eles. Os espíritas deverão cuidar para não absorverem o fundamentalismo doentio, o dogmatismo religioso, o sectarismo e a intolerância que medram em outras searas, numa espécie de tribalização das concepções religiosas. Pelo contrário, devemos ter maior ação sobre as instituições sociais, participando da melhor maneira possível nos conselhos comunitários, nos colegiados escolares, nas associações de bairro e mesmo na política institucional, levando para esses locais a ética espírita e a mensagem imortalista, sem preocupações proselitistas ou sectárias. Quer dizer, nós temos que atuar. Mesmo aqueles companheiros que tenham aptidão para a política institucional, eles devem participar, não levando na testa a condição de espíritas, mas levando nas suas atitudes a ética espírita. Isso sim. Mas não querendo, no Congresso, formar o bloco espírita. Ele vai para lá como um ser humano querendo ajudar os outros seres humanos a fazer uma política decente. Bom, continua ele. Para aqueles mais escrupulosos que pensam não ser correto interferir no modo de pensar dos outros,
recomendamos novamente refletir na questão 932 do Livro dos Espíritos, que abre o presente, o presente capítulo, e a de número 841, que transcrevemos integralmente. Então vamos ver. Deve-se, em respeito à liberdade de consciência, deixar que propaguem doutrinas perniciosas, ou se podem, sem insultar essa liberdade, procurar trazer de novo ao caminho da verdade aqueles que se perderam por falsos princípios? A resposta: certamente se pode, e mesmo se deve. Mas ensinar, a exemplo de Jesus, pela suavidade e a persuasão e a persuasão, e não pela força, o que seria pior que a crença daquele a quem se quer convencer. Se há uma coisa que seja permitido se impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o meio de os fazer admitir seja o de agir com violência. A convicção não se impõe. É o esclarecimento e a vivência dos princípios desse esclarecimento é que nos tornam espíritas convictos. E com relação à questão de que ele fala aqui no livro, né? A questão 932, que abre o capítulo, eu vou trazê-la para que a gente possa também avaliar e para encerrar, né, a questão 932. Nós vamos relembrar, porque nós já no início falamos. Porque no mundo os maus são frequentemente, aliás, porque no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência. Resposta dos Espíritos, questão 932 do Livro dos Espíritos. Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes quiserem, dominarão. A nossa timidez está nos levando à omissão? A nossa timidez não nos está deixando chegar próximo aos excluídos? Não foi isso que Jesus propôs em todas as suas preleções extraordinárias. Ele propôs que ajudássemos uns aos outros, fizéssemos pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós, e daí por diante, meus irmãos. Vamos acordar enquanto é tempo, enquanto há tempo ainda. Nessa condição de pandemia, vamos sair do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e vamos colaborar. Mas não é só nessas condições. E eu sugiro a leitura desses livros do Paulo Roberto Santos, Espiritismo e Formação Política. Esse livro é um livro pequeno, mas um livro muito interessante. E todos esses outros livros dele, como também Torre de Marfim, né, que fala sobre a escravidão no Brasil, romance sobre a escravidão no Brasil, interessantíssimo, Torre de Marfim. Tem outros também, tem mais dois que eu gosto. Adolescente, mas de passagem. E tem Amores e Guerras, que é um romance. Um romance de um encarnado, claro que intuído muitas vezes pelos espíritos, pelo grande coração
que tinha e continua tendo no mundo espiritual Paulo Roberto Santos. A você, meu querido amigo no mundo espiritual, que o amor de Deus e o afeto, o carinho, as bênçãos de Jesus se façam sobre você por essas 4 obras tão pequenas, mas tão ricas, tão importantes para nós. Afetuoso abraço, um carinhoso abraço para você, amigo querido. E meus amigos, meus companheiros que estão sempre conosco, assistindo ao Momento Redenção, a nossa gratidão e um fraterno abraço. Muita paz para seus corações, para seus caminhos, para suas vidas.